Então, pessoal, vamos resolver agora essa lista de exercícios de manipulação que envolvem aí a regra de 3 simples, aquela que envolve apenas duas grandezas. Tudo bem? Estou até um pouco fanho aí, tá? Peguei um resfriado, mas vamos lá. O importante é que você entenda o que eu estou dizendo para você e que você consiga compreender a resolução dos exercícios. Tudo bem? No primeiro aqui, ó, nós vamos ter o seguinte. Uma fábrica produz 1.200 automóveis por dia utilizando 6 máquinas. Se utilizar 13 máquinas nas mesmas condições, quantos automóveis produzirá por dia? Então, repara que nós temos aí duas grandezas envolvidas, tá? Que no caso é o número de automóveis e aqui o total de máquinas. Concordam comigo? Então, olha só. 1.200 automóveis, tá? Eles são produzidos por dia utilizando 6 máquinas. Então, 6 máquinas. Agora, 13 máquinas irão produzir quantos automóveis? Claro, né, pessoal? Olha só, nós temos aqui um aumento no número de máquinas, certamente nós teremos um aumento no número de automóveis, tá? Então, nesse caso, o que nós temos é uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. E o que a gente faz aqui é simplesmente a multiplicação cruzada. Olha só, x vezes o 6, nós teremos 6x. Isso aqui é igual a 13 vezes o 1.200. 13 vezes o 1.200. Esse 6 aí, ele está multiplicando, ele desce dividindo, que é a mesma coisa, né? Que nós dividirmos aqui, simplificarmos, 1.200 dividido por 6, a gente sabe que o resultado é 200. Nós vamos ter, então, que o x é simplesmente 13 vezes 200, o resultado 2.600 automóveis. Ok? Agora, no exercício 2, nós temos assim, ó. Quantos litros de leite são utilizados para fabricar 48 kg de manteiga, se em 8 kg de manteiga são utilizados 6 litros de leite. A pergunta aqui, ó, quantos litros de leite? Pessoal, nós temos também aqui duas grandezas, tá? Que é a quantidade de leite e a quantidade de manteiga. Essas duas grandezas aqui devem estar bem definidas. Olha só. 8 kg de manteiga, vamos colocar aqui, ó, 8 kg de manteiga, são utilizados 6 litros de leite. Então, 6 litros de leite, 8 kg de manteiga. 48 kg de manteiga, né? Nós utilizaremos quantos litros de leite? Claro, né? Nós temos aqui um aumento na quantidade de manteiga, teremos certamente um aumento na quantidade de leite. Ou seja, uma regra de 3 simples, diretamente proporcional, a gente faz o quê? A multiplicação cruzada. Ou seja, 8 vezes o x é 8x, 6 vezes o 48. Vamos botar aqui 6 vezes o 48. Este 8 aqui está multiplicando, a gente pode, então, descer dividindo e simplificar, né? 48 dividido por 8, o resultado é 6. Então, nós vamos ter que o x é simplesmente 6 vezes o 6, 36 litros no caso de manteiga. Beleza? Agora, nesse terceiro exercício, nós temos o seguinte. Com 50 kg de trigo, obtém-se 35 kg de farinha. Então, repara que nós temos aqui o trigo e nós temos aqui também a farinha. São as duas grandezas envolvidas nessa questão, tá? Então, podemos colocar até aqui, ó, 50 kg de trigo, tá? Obtém-se 35 kg de farinha. Aí continua. Quantas sacas de 60 kg de farinha? Isso aqui a gente já vai falar mais sobre isso, tá? Podem ser obtidas com 1.200 kg de trigo. Então, com 1.200 kg de trigo, nós vamos obter quantos quilogramas de farinha?
Aqui, novamente, nós temos uma regra de 3, é simples diretamente proporcional. Nós vamos fazer o que? A multiplicação cruzada. Nesse caso, pessoal, como é uma regra de 3 simples diretamente proporcional, a gente pode simplificar, por exemplo, ó, o 50 com o 1.200. Vamos cortar um zero daqui com um zero daqui, tá? Poderíamos também simplificar o 5 com o 120 ou também simplificar o 5 com o 35. Olha só, divide o 5 por 5, teremos o 1. Divide o 35 por 5, teremos o 7. Tá? E fazendo agora a multiplicação cruzada, nós vamos ter o seguinte, ó, o x multiplica o que sobrou aqui, ó, que é 1, ou seja, ficamos com o x, é igual a 7 vezes o 120. 7 vezes o 120, o resultado é exatamente 840, tá? Então, nós temos aqui o x, ó, 840 quilogramas, no caso, de farinha. Agora a pergunta é essa daqui, ó, quantas sacas de 60 kg de farinha? Bom, se cada saca tem 60 kg, podemos fazer o quê? Ó? Pegar 840 e dividir por 60. Esse resultado, ó, simplificando aqui ó, e aqui, 84 dividido por 6, o resultado é exatamente 14, ou seja, x igual a 14 sacas. Beleza? Agora, no exercício 4, nós temos o seguinte. Olha só. Uma torneira despejando 5 litros de água por minuto enche um tanque em 2 horas. Se a torneira despejasse 8 litros de água por minuto, quanto tempo levaria para encher o tanque? Pessoal, nós poderíamos resolver essa questão de 2 formas, tá? Olha só, imagina a torneira aqui, ó, enchendo o tanque e ela despeja 5 litros de água por minuto e demora 2 horas. Bom, 2 horas, transformando isso aqui em minutos, equivale a 120 minutos, tudo bem? Então, 120 minutos despejando água, 5 litros por minuto, o que acontece? 120 minutos vezes 5 litros por cada minuto, nós vamos ter um total na multiplicação aqui, ó, 600 litros. Esse daqui, ó, é o volume do tanque. Tudo bem? Agora, olha só. Se a torneira despejasse 8 litros de água por minuto, quanto tempo levaria para encher o tanque? Bom, vamos pegar esses 600 litros e agora dividir por 8. Se nós dividirmos por 8 aqui, nós vamos ter, então, o tempo, no caso, que levará para encher esse tanque de 600 litros. Já que, nesse caso, nós temos a torneira jorrando água ali a 8 litros por minuto. Então, dividindo aqui, ó, 600 por 8, nós vamos ter o valor 75 minutos. Poderíamos ter feito a questão dessa forma aqui. Mas também poderíamos fazer por regra de 3 simples. Olha só, nós temos aqui, na verdade, 5 litros de água por minuto. Esses 5 litros de água por minuto enche um tanque em 2 horas, ou seja, em 120 minutos. Agora, se a torneira despejar 8 litros de água por minuto, quanto tempo levará para encher o tanque? Agora, preste atenção na seguinte situação. Reparem que nós aumentamos aqui, ó, de 8 para 5, aumentamos o quê? A vazão da água. Nós temos, ao invés de 5 litros por minuto, temos agora 8 litros por minuto. Tá? Então, aumentamos a vazão da água. Quando aumenta a vazão da água, diminui o tempo para enchermos o tanque. Concordam comigo? Então, se aumentou a vazão e diminuiu o tempo, o x aqui ó, certamente é menor do que o 120. Então, a flechinha vai sempre do menor valor para o maior valor. Eu não sei quanto é que vale o x, mas ele é um valor menor do que o 120. Então, a flechinha vai do menor para o maior. Tudo bem? Nesse caso aqui, quando aumenta uma grandeza e diminui a outra, nós temos grandezas inversamente proporcionais. E ao invés de nós fazermos aqui a multiplicação cruzada,
nós iremos fazer a multiplicação reto. Tudo bem? O que acontece? Nós teremos, então, o 8 vezes o x, é 8x, é igual a 5 vezes o 120. 5 vezes o 120 é 600. E o 600 dividido por 8, reparem que caiu na mesma conta aqui, né? 600 dividido por 8, teremos o tempo, claro, né? De 75 minutos também. Ok? Agora, no exercício 5, nós temos o seguinte. 3 máquinas cavam um túnel em 10 dias. Para cavá-lo em 2,5 dias, ou seja, 2 dias e meio, quantas máquinas são necessárias? Tá? Então, nós temos aqui ó, as grandezas máquina e dias. Tá? Então, ó, 3 máquinas cavam um túnel em 10 dias. Para cavá-lo em 2,5 dias, ou seja, 2 dias e meio, quantas máquinas são necessárias? O que nós temos aqui é uma regra de 3, só que repare o seguinte, ó. Nós temos aqui ó, a flechinha para cima, ou seja, do 2,5 para 10 dias, tá? Se nós queremos, então, diminuir a quantidade de dias, nós deveremos aumentar o número de máquinas. Então, certamente aqui, ó, se nós passamos de 10 dias para 2 dias e meio, o número de máquinas deve ser maior do que 3. Então, a flechinha aqui vai de cima para baixo. Isso caracteriza grandezas inversamente proporcionais. Aumenta uma grandeza, consequentemente diminui outra. Para resolver isso, nós, ao invés de multiplicarmos cruzado, a gente faz a multiplicação reto. Então, nesse caso, nós vamos ter o x vezes o 2,5, que é a mesma coisa que 2,5 vezes o x, é igual a 3 vezes o 10, esse resultado é o 30. Então, nós vamos ter aqui, ó, 30 dividido por 2,5, o x é igual a 12 máquinas. Beleza? Agora, no exercício 6, nós temos assim, ó, um avião com velocidade de 800 km por hora efetua uma viagem em 2 horas. Tudo bem? Em quanto tempo efetuaria a mesma viagem se sua velocidade fosse de 1.200 km por hora? Então, o que nós temos aqui são 2 grandezas. Uma é a velocidade e a outra é o tempo. Tá? Então, a velocidade de 800 km por hora, esse avião efetua essa viagem em 2 horas. Vamos colocar 2 horas em minutos, que é a mesma coisa que 120 minutos. Agora, se nós aumentarmos a velocidade para 1.200 km por hora, qual é o tempo que será gasto para realizar essa viagem? Então, repara que nós aumentamos a velocidade, certamente iremos diminuir o tempo. X será um valor menor do que o 120. A flechinha, então, vai do menor para o maior. Flechinhas aqui em sentidos contrários caracterizam grandezas inversamente proporcionais. Então, ao invés de nós multiplicarmos cruzado, nós faremos a multiplicação reto dessa forma. Ó. X vezes o 1.200, 1.200x, isso aqui é igual a 800 vezes o 120. Então, 800 vezes o 120. Como nós temos apenas multiplicações aqui, ó, nós poderemos tranquilamente cancelar aqui ó, os zeros. Ó, 2 zeros daqui, 2 zeros dali. Reparem, nós podemos também cancelar esse 12 com esse 12. E nós vamos ter simplesmente o x ali, ó, sobrando o quê? O valor 80. Nesse caso, 80 o quê? 80 minutos. Beleza? Agora, no exercício 7, nós temos assim, ó, um terreno retangular com 5 metros de frente e 20 metros de fundo custou 800 mil reais. Quanto custará outro terreno retangular com 10 metros de frente e 30 metros de fundo? Nesse caso, pessoal, nós teremos que calcular o seguinte, quantos metros quadrados possui cada terreno, porque a gente paga, na verdade, a área do terreno. Então, olha só, no primeiro caso,
5 metros de frente com 20 metros de fundo significa que esse retângulo, que é o formato terreno, é um retângulo 5 por 20, ou seja, a área será 5 vezes o 20, 100 metros quadrados. O valor de 100 metros quadrados, um valor aí extremamente alto, né, gente? Olha só, R$800 mil. Agora, o terreno de 10 metros de frente por 30 metros de fundo, multiplicando as dimensões 10 vezes 30, teremos 300 metros quadrados. Então, qual será o valor desse terreno? Repara o seguinte, que nesse caso, a área triplicou. Então, certamente, o valor também irá triplicar. 3 vezes 800 mil, nós teremos 2.400.000 reais. Esse é o valor do terreno de 300 metros quadrados. Beleza? Agora no exercício 8. Olha só, uma máquina produz 20 peças em 25 minutos. Quantas peças produzirá em 35 minutos? Então, olha só, nós temos as grandezas peças e a grandeza tempo, tá? Então, 20 peças em 25 minutos. Então, em 35 minutos, teremos quantas peças aí sendo produzidas? Nesse caso, regra de 3 simples, diretamente proporcional, multiplicação cruzada. Poderíamos simplificar aqui alguns valores, olha só. Divide por 5 o 25, nós vamos ter 5, tá? Poderemos dividir também por 5 aqui o 35 e teremos o 7, tá? Agora, poderemos também simplificar este 20 com esse 5, não é verdade? O 20 não é 4 vezes maior do que o 5? É, então simplificando os dois aqui, teremos o valor 4 aqui. Então, na multiplicação cruzada, nós vamos ter então que o x, ele é exatamente igual a x vezes, aqui ficou 1, né? X vezes 1 é x, é igual a 7 vezes 4, 28 peças. Beleza? Agora o exercício 9. Olha só, uma vela de 36 centímetros de altura diminui 1,8 milímetros por minuto. Quanto tempo levará para se consumir? Então, primeira coisa, pessoal, vamos pegar esse 36 centímetros e passar para milímetros. A gente sabe que 1 centímetro é a mesma coisa que 10 milímetros. Tudo bem? Então, 36 centímetros será a mesma coisa que 360 milímetros. Então, vamos lá. Ó. 360 milímetros serão consumidos em quanto tempo, sabendo que 1,8 milímetros são consumidos em 1 minuto. Tá? Então, multiplicação cruzada aqui, a regra de 3 simples, nós teremos então que o x vezes 1,8 é 1,8x, é igual a 1 vezes 360, que é o 360. Então, nós vamos ter aqui 1,8 multiplicando e desce dividindo. Teremos que o x, então, é igual a 360 dividido por 1,8. Pessoal, poderíamos fazer o seguinte para eliminar a vírgula. Vamos multiplicar por 10 aqui, 1,8, teremos o 18. Só que para isso nós teremos que multiplicar por 10 o 360, tendo que 3.600. E o 36 aqui, ó, dividido por 18, o resultado é 2. Ficamos com 2 e mais 2 zeros aqui, ou seja, 200 minutos. Tudo bem? Então, poderíamos ter a resposta 200 minutos ou também a resposta transformada em horas. Olha só, a gente sabe que 1 hora é 60 minutos, 2 horas 120 minutos, 3 horas 180 minutos, então 200 minutos correspondem a 3 horas, né, 180 minutos, mais 20 minutos. Então, 3 horas e 20 minutos. Resposta poderia ser assim ou assim. Beleza?